uma boa Semana Santa, ao mesmo tempo que tenham tido um tempinho para descansar um pouco, né, dos estudos, ou colocar as coisas um pouco em dia também, né? Então, hoje a nossa proposta é a gente ter essa conversa, né, com o corpo docente do nosso bimestre. Infelizmente, a gente não vai poder contar com a participação do professor Máximo Pampalone nessa noite, mas caso vocês tenham alguma questão específica de história da igreja, a gente pode estar fazendo chegar a ele essas questões e ver se ele pode nos ajudar de maneira escrita ou algo assim, é, quanto a isso. Bom, a nossa proposta hoje, então, é que a gente possa ter esse momento para tirar algumas dúvidas, fazer alguns aprofundamentos, é, e também nos preparar, né, para as avaliações que vão aí acontecer no próximo final de semana. Então, para a gente se organizar, a gente está gravando a nossa reunião, né, como é costume desses nossos encontros síncronos, para também deixar disponível para quem não pode participar no horário marcado. A gente vai começar com uma palavra dos nossos professores, Geraldo e também o Franklin. E aí depois a gente abre para a participação de vocês, né? Vocês podem trazer algumas questões, trazer algumas reflexões de síntese para dialogar com os professores. Aí eu só pediria que para a gente se organizar, a gente fizesse uma filinha de mãozinha levantada aí pelo aplicativo do Teams, que aí eu vou passando a palavra. Caso alguém tenha alguma dificuldade em ligar o microfone, aí nós temos também a possibilidade do chat aqui da reunião, ou então podem me mandar lá no privado do WhatsApp, que também faço a pergunta aqui para todo mundo ouvir. Combinados? Então a gente começa, professor Geraldo. Quanto tempo, Felipe? Breve, 5 minutos. Bom, então, boa noite, né? Todos, todas. Saudações pascais também para vocês. Bom, o tema que vocês trabalharam na Cristologia Soterologia é perpassado pela pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Que é aquela pergunta que Jesus fez aos discípulos em Cesareia de Filipe. E ao redor dessa pergunta, quem, eu penso que a gente pode pensar toda a questão da cristologia, tanto como ela se constituiu dentro do Novo Testamento, como ela se constituiu na história, e um pouco o que ela é também, deveria ser, né, para cada um dos que se dizem discípulos e discípulas de Jesus, que acreditam que Jesus, como Pedro diz na resposta, né, tu és o Messias, o Cristo, né, segundo o Evangelho de Marcos, ou então tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, como aparece no Evangelho de Mateus, né, e Lucas. Então, um pouco essa articulação, né, porque eu acho que as perguntas são o melhor lugar para a gente fazer teologia. Quem não tem pergunta não tem condições de fazer teologia. Então, eu acho que é importante, então, a gente ter perguntas. Então, a pergunta, né, que orientou o curso foi essa. Então, como vocês puderam ver, o material, né, ele começa trazendo essa questão e depois a gente vai trabalhando eu diria assim, como que uma espécie de espiral, né, que volta mais ou menos sempre no mesmo ponto, mas não mais do mesmo ponto de vista. Você começa brevemente, né, uma resposta aí, essa do Novo Testamento, depois a gente vai apresentando brevemente como a história pensou isso, qual foi, sobretudo, a partir do século XIX, no diálogo com a razão moderna, quais foram as principais buscas, a gente chamada buscas de Jesus da história, o que elas trouxeram como elementos novos para responder a pergunta quem,
elementos que são considerados pela razão histórica, ou seja, pela ciência, como importantes para você dizer que um conhecimento verdadeiro. Então, a ciência moderna ela trabalha com argumentos que tenham, vamos dizer assim, possibilidade de serem aferidos pelos vestígios, né? A historiografia trabalha com vestígios, sejam vestígios deixados nos locais, sejam referências diversas com as quais a historiografia trabalha. Então, nós trabalhamos um pouco, digamos assim, com essas três buscas do Jesus da história, aquela do século XIX, depois a partir de meados do século XX, e depois essa última busca, que começou lá nos anos 80 e que continua hoje, então, que traz questões novas, né? Essas buscas trouxeram questões novas, e então a teologia ela precisou de repensar, né? E aí a gente colocou como critério para pensar, para responder primeiro, a referência aos textos que são os textos mais próximos da história, do evento real, né, que aconteceu com Jesus, que são os textos do Novo Testamento, que são os textos mais antigos que nós temos, que atestam algo sobre Jesus. Depois, a gente trabalhou também com a situação do crente hoje. Então, quais são as perguntas? Volto de novo às perguntas, né? As perguntas que eu tenho hoje, né? Então, com isso, nós fizemos uma reconstituição do discurso cristológico, pegando os pontos principais aí da vida de Jesus, da morte de Jesus, depois a confissão na ressurreição, e como, a partir daí, eles vão tendo interesse maior para saber a origem de Jesus, que vai dar origem às cristologias dos evangelhos da infância, e a partir daí, no diálogo com a filosofia, sobretudo a filosofia grega e outros autores, pensadores, situações diversas com as quais o cristianismo se encontrou, então foram sendo elaborados, foi sendo elaborado o discurso que a gente chama dogmático da igreja, né, sobre Jesus, que se traduziu, né, ou se traduziram nos concílios, né, os principais concílios, a Nicéia, Constantinopla I, Constantinopla II, Éfeso e Calcedônia, né, que são os concílios assim mais fundamentais, porque Constantinopla II e III e Nicéia II já não traz nenhuma novidade, né, do ponto de vista dogmático. Foi um pouco esse o percurso que a gente fez, dogmático. Depois a gente tentou dizer, bom, como que a gente pensa hoje, né, um discurso, a partir de fazer esse percurso, né, percurso, digamos assim, neotestamentário, percurso histórico, dogmático, e depois a resposta à pergunta quem, dada sob dois pontos de vista, né? Do ponto de vista que eu chamo aí de cristologia, que responde à pergunta quem é Jesus, e da soteriologia, qual o significado de Jesus para quem faz a pergunta quem. Né? Então, isso é um pouco a conclusão da nossa proposta aí, desse conteúdo que vocês tiveram. Então, brevemente é isso. Obrigado, Geraldo. Franklin, por favor, uma palavra inicial de retomada do caminho feito até aqui. Olá, boa noite, senhoras e senhores. Então, a minha ideia foi apresentar o Corpus Paulino, né, de forma geral, abrangente, e depois, em um determinado momento, eu tive que restringir um pouco, digamos assim, o conteúdo. Quando a gente trata de Paulo, Paulo trata de tudo nas cartas dele, né? Dentro da teologia. Paulo vai servir para falar de ética, escatologia, pneumatologia, cristologia, antropologia, tudo que vocês quiserem. Então, eu fiz um recorte. No curso nosso, na proposta pedagógica do nosso curso, aqui na faculdade, na FAGE, cada momento a gente... Bom, no presencial a gente diz semestre, né? Vocês têm bimestre, né? A gente tem uma matéria eixo, né? E a matéria eixo porque as outras disciplinas giram em torno dela. E as disciplinas de Bíblia também, claro. Então, a disciplina de Paulo, ela gira nesse eixo que é cristologia. Então, foi o critério que eu utilizei para fazer o recorte dos textos que iríamos ler, né? Foi esse o recorte que eu utilizei. Aí, como é que a gente trabalhou? Então, no primeiro momento, só para lembrar, a primeira semana eu tentei apresentar a figura
de Paulo, e aí foi fundamental distinguir o que é o Paulo, personagem da macronarrativa lucana. Paulo aparece nos Atos dos Apóstolos, e aquele Paulo não tem absolutamente nada a ver com o Paulo das cartas autênticas, né? Porque ele é uma personagem construída dentro da macronarrativa lucana, e o Paulo de Lucas, ele é a figura do Jesus de Lucas, né? A teologia lucana trabalha com essa ideia de tipologia. Bom, a gente vai ver no curso de Lucas Atos, mas só para dizer como é que a teologia lucana está construída. Então, o Paulo que aparece ali é uma personagem, né? Então, não misture ele com o Paulo das cartas autênticas, né? Então, no primeiro momento, isso foi importante, distinguir, né? E aí, depois, olhando no primeiro momento a biografia de Paulo, aí olhamos, tá, se aquele Paulo, então, de Lucas não é o Paulo das cartas autênticas, a gente lê as cartas de Paulo, e aí nos concentrando nas cartas, digamos, entre aspas, autênticas, quem seria Paulo que escreveu aquelas cartas, né? Aí, lendo as cartas, nós tentamos montar um perfil, digamos assim, uma identidade do Paulo que teria escrito aquelas cartas. E aí eu sublinhei no Paulo que escreveu as chamadas cartas que foram atribuídas às autênticas, um elemento, e fiz questão de sublinhar, de apresentar Paulo como um místico, não é? Porque a gente fala, entre aspas, de teologia paulina, mas isso é um pouco forçação de barra, né? Porque Paulo nunca sentou para escrever uma teologia. Paulo escreveu cartas para resolver problemas das comunidades. Somos nós hoje que juntamos o que sobrou das cartas deles, a gente junta e fala, entre aspas, de teologia paulina. Então, ele não é, entre aspas, um teólogo. Paulo, eu apresentei ele, o Paulo que a gente sai quando a gente lê os textos das cartas autênticas, principalmente um místico, sobretudo um místico. Agora, um místico com a cabeça apocalíptica. E aí a gente teve que entender da apocalíptica judaica, né? De entender que a cabeça de Paulo com a cabeça apocalíptica, que ele acreditava, então, como o mundo da apocalíptica judaica, de que esse mundo malvado, com toda essa maldade, tem um determinado momento que Deus tinha que intervir na história para transformar e destruir o mal, né? Então, o Paulo, que faz essa experiência de reler toda a experiência dele à luz desse encontro, digamos assim, entre aspas, com Jesus, é um Paulo misto com a cabeça apocalíptica. Então, esse foi um primeiro momento, a gente tinha que entender quem é esse Paulo. E aí, no segundo momento, nós fomos, então, para as cartas dele. Foi a segunda semana, foram as cartas que nos chegaram. E aí, na segunda semana, era importante que a gente aprendesse de que as cartas que nos chegaram, foram muitas que ele escreveu, mas as que nos chegaram, características dessas cartas. Primeiro, de que são cartas, digamos, coletivas, né? A gente pode falar de cartas eclesiais. A gente fala de carta de Paulo, mas vocês devem ter percebido que quase todas as cartas, né? Paulo, Silvano e Timóteo, ele nunca escreve sozinho. Na abertura, a gente fala de cartas de Paulo, mas na verdade são cartas coletivas, né? E essa era uma primeira característica. Depois que essas cartas eram contingenciais, elas foram escritas para responder problemas muito específicos da comunidade. Paulo não sentou para escrever um tratado de teologia. Ele tenta responder perguntas das comunidades, né? Então, uma vez que percebemos isso, aí tentamos catalogar as cartas, aquelas que nos chegaram, como a teologia, a exegese catalogou nesses últimos anos. Tem um conjunto de cartas que a gente atribui a Paulo, entre aspas, autênticas, porque elas passaram também por um processo redacional, né? A gente sabe disso, essas cartas, 1 Coríntios, a gente chama de 1 Coríntios, mas não é a primeira, né? Então, na verdade, é uma colagem de cartas que a gente sabe que Paulo escreveu para os coríntios, que os coríntios escreveram para ele também. Alguém depois, um discípulo de Paulo, provavelmente da terceira geração, é quem cola essas cartas, faz um trabalho redacional, a gente tem uma carta, né? E esse processo de trabalho redacional foi feito em outras cartas também. Por isso eu coloco autêntica, entre aspas, seriam as mais possivelmente atribuídas a Paulo, né? Depois tem um segundo grupo, que a gente chama de deuteropaulinas, ou cartas disputadas, que alguns dizem que são cartas de Paulo, outros que não. A carta aos Romanos, por exemplo, nesses últimos anos foi colocada sob suspeita, né? Tem alguns exegetas que dizem que provavelmente não é de Paulo, estão querendo jogar lá para o grupo das deuteropaulinas. Mas, em todo caso, tem esse segundo grupo. E um terceiro grupo que a gente sabe que não é de Paulo de jeito nenhum, são as chamadas tritopaulinas, que foram atribuídas a ele. Então, por isso que a gente hoje prefere usar a expressão corpus paulinum, né? Então, para dizer que tem esse conjunto de cartas, e algumas, entre aspas, autênticas, outras disputadas, outras a gente que não sabe que não é de Paulo de jeito nenhum.
foi o esforço que tentei fazer de apresentar vocês na segunda semana. Se vocês passaram e conseguiram fazer, parabéns, que foi uma maratona. Não era para ler todas as cartas, mas era simplesmente para que eu fiz o esforço de tentar apresentar essas cartas, colocando-as dentro de um mesmo envelope, digamos assim. Qual foi o envelope que eu utilizei? Foi o da análise retórica, porque como são discursos, uma forma da gente ler esses textos não é o melhor, mas talvez o mais apropriado é da análise retórica. Então, eu tentei colocar essas cartas, cada uma dentro desse envelope, para que pudesse facilitar o acesso de vocês à carta, né? Não precisava nem ler a carta, só ver aquele esquema, a teologia que eu coloquei, o resumo, já dava para ter uma ideia, mais ou menos, né? E aí tive que apresentar para vocês também o esquema da análise retórica, né? Então, e aí passamos todas as cartas, essa foi a segunda semana. Depois, na terceira semana, aí a ideia foi entender o que era análise retórica, porque foi a ideia que utilizamos a lente e o envelope para colocar essas cartas, e o segundo elemento que trabalhamos na terceira semana foi de fazer o percurso da história da interpretação de Paulo, né? Que era para que vocês vissem que o que a gente interpreta hoje por Paulo também tem uma longa história, né? Ao longo da história foram se dando ênfases, né? Então, recentemente, o pessoal tem dado muita ênfase no Paulo, o Paulo judeu, né? O Paulo místico, apocalíptico, e eu me coloco aí do lado desse grupo maluco que pensa desse jeito também. Então, que lê Paulo desse jeito assim. Esse último grupo, né? A última tendência, digamos assim. Então foi para ver esse percurso histórico. Aí depois que fizemos todo esse esforço, eu disse, bom, agora a gente vai ter que ler as cartas, né? Vamos ler todas? Não, aí foi aí que eu apliquei aquele critério que eu disse a vocês, né? Já que esse curso está em função do curso de Cristologia, que é a disciplina eixo, eu deixei a parte ética, escatológica e toda de lado, e disse, vou escolher alguns textos que a gente deu uma ênfase em Cristologia. Então aí me deti nas cartas, entre aspas, autênticas. Aí tentamos fazer mais ou menos o percurso cronológico, né? Trabalhamos primeiro a Tessalonicense, e vejam que eu tentei sublinhar dois aspectos e fazer com que eles dialogassem. Um da cruz de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, do Paulo místico, e que fez, na experiência de vida dele, aquilo que ele anuncia, né? Que é o coração do Evangelho de Paulo, a cruz de Cristo, a morte e ressurreição de Jesus. E aí assim passamos, primeiro Tessalonicenses, Filipenses, aquele famoso hino de Filipenses, depois 1ª e 2ª Coríntios, onde tratamos essa coisa da experiência do Paulo, né, do Paulo místico, mas que a experiência dele mesmo fala daquilo que ele anuncia, da morte e ressurreição de Jesus, depois da carta aos Romanos e, por fim, da carta aos Gálatas, né, mas sempre com essa ideia de fazer esse recorte cristológico, né. Fiz uma tentativa, não sei se deu certo, depois vocês vão me dizer aí, de tentar, não espero que vocês não tenham se assustado, de trabalhar o texto no grego. Isso não é para ser aparecido, não. Não é que o padre fica querendo aparecer, botar o texto no grego. Não, não é por isso. É porque tem coisas que, tem expressões que o grego ajuda muito que a gente entenda, sabe? E eu acho que vocês perceberam, muitas vezes, traduzia já interpretar, né? Traduzia já fazer teologia. E tem muitas vezes que o texto grego, muitas vezes algumas expressões, a gente precisa, por isso que eu tentei trabalhar o texto do grego com vocês. Essa foi, então, uma quarta, quinta e sexta semana, né? Aí uma novidade, espero que tenha dado certo, vocês vão me dizer, mas a outra turma que já passou por aqui também me disse que tinha dado certo, é que eu disse, o que é que eu faço com a carta a Filemon? Porque é uma carta autêntica, né? Aí eu disse, gente, olha só, a carta Filemon, eu posso utilizá-la como na 7ª semana para fazer síntese, foi isso que eu fiz, né? Porque presta e dá certo, que você pega a carta Filemon, que é um bilhete, na verdade, e ali tem ideias na carta Filemon que a gente recupera aquilo que eu falei a vocês, né? O recorte que eu dei a vocês da morte e ressurreição de Jesus relacionada à experiência de Paulo, né? A experiência pessoal de Paulo, né? Então, foi essa a ideia. E ali, ao longo dessa semana de aprofundamento, onde tratamos as cartas autênticas, né? 1ª Tessalonicenses e Filipenses juntas, 1ª e 2ª Coríntios juntas, Gálatas e Romanos juntas, eu coloquei no final sempre uma pergunta. Então, ali já está a prova de vocês. Se vocês responderem aquelas questões, a prova já está feita. Foi isso. Obrigado, Franklin. Olha aí, gente, vocês tiveram um belo de um spoiler, né? Então agora a gente abre para a participação de vocês. Aí só para quem entrou um pouquinho depois, a gente vai organizar vocês levantando a mão usando o recurso aí do Teams e aí a gente vai passando a palavra. Quem não conseguir ou puder
ligar o microfone, pode mandar no chat, que aí a gente reproduz a pergunta. Não, não é um professor, né, Vânia? É um avô, né? Alguém puxa a fila para nós aí, gente. Vamos lá, Vera. Só abrir o microfone aqui. Quando o professor Franklin falou aí do grego, realmente eu pirei na batatinha quando eu comecei a ver aquelas coisas em grego. Eu falei, Jesus toma conta, né? Porque vou ficar mais perdida aqui do que cego em tiroteio. Quando eu estava lendo aqueles negócios, eu ouvindo, né, ele falar, né, realmente, mas é fácil depois, quando ele explica e tudo, a gente consegue ter esse entendimento melhor. Uma coisa que eu tive muita dificuldade, professor Franklin, foi com a questão, no princípio, né, de entender a questão do peroratio, isso mesmo, né, a palavra, probation, aquilo ali eu demorei para conseguir encaixar, sabe? No início eu tive extrema dificuldade, acho que foi só mais no finalzinho que eu fui começar a perceber aonde que estava. Foi complicado aquilo ali, porque são termos desconhecidos, né, para mim. E realmente o entendimento no início foi muito custoso, sabe? Ô, Vera, mas depois você conseguiu entender, né? Bom, de fato, a ideia era criar, como eu disse, uma estrutura que pudesse facilitar a apresentação de todas as cartas, né? Tem muitas discussões sobre a forma retórica como aquelas cartas podem ser lidas, né? Aquela forma que apresentei a vocês é uma forma, né? Não é a forma. Claro que ela existe limitações, né? Mas a ideia era pegar o mesmo envelope para que vocês pudessem, a mesma estrutura para que vocês pudessem decorar, né? Lá na terceira semana, quando eu acho, se eu não me engano, eu acho que eu tratei depois daquilo, né? Depois eu tenho que dar uma olhada da retórica, né, do uso da retórica para ler as cartas de Paulo, eu não me lembro, tem que dar uma olhada depois, se expliquei depois as partes do discurso retórico, né, da de exordium, narratio, propositio, probatio, peroratio, né. As cartas de Paulo têm essa característica fantástica, peculiar, né, porque é o Paulo que pegou o discurso retórico e depois misturou com a epistolografia, né, na época de Paulo tinha formas de escrever carta, é a arte de escrever carta, né? E depois isso foi estudado na epistolografia. Então ele juntou a arte de escrever carta com a arte retórica, fez com que esse discurso dele fosse muito potente, né? Então, estudar aquilo com o olhar da retórica pode nos ajudar, claro, né? Eu não desci a detalhes, né, ali, eu só mostrei a vocês a estrutura, mas a gente, quando utiliza a retórica para analisar essas cartas individualmente, aí a gente vai ter que trabalhar, não coloquei isso para vocês ali, para não assustar mais, né? Também porque não era necessário, né? Aí a gente trabalha as figuras retóricas, né, que foram utilizadas, né? Mas ali não trabalhamos isso, né? Só a estrutura do discurso mesmo. Mas se ficou claro depois, bem. Bruno? Boa noite, pessoal. Bom, então vamos lá. Primeiro, um curso maravilhoso também, mas, Franklin, em relação à questão do grego, eu achei a proposta espetacular. E, para mim, há muitos anos atrás, eu fiz uns 2 anos de grego clássico instrumental na PUC de São Paulo. E gostei demais. Então, assim, agora, para mim, foi um prazer. Peguei para poder, né, recordar e tal. E agora, então, com a ajuda de IA generativa, foi uma maravilha, porque fiquei pedindo palavra por palavra, trazendo algumas questões e tal, né? Realmente achei excepcional. Bom mesmo, e eu acho que mesmo para quem não tem estudado, né? Muito interessante, né? Pega, traz a gente gira as palavras um pouco,
né, brinca com uma coisa ou outra, né, a questão algumas traduções, como a questão do abortivo, a gente pega, será que é isso mesmo, como é que vai e tal. Então, agora, realmente, eu te confesso que na primeira semana eu apavorei, porque falei, meu Deus, não é possível. E a impressão que eu tive foi que tinha que ler tudo do mesmo, daria até para ler. Agora, a gente fica assim, meu Deus, mas como é que eu vou ler isso aqui sem meditar? Né? Como é que, porque do jeito que está, realmente ficou demais. Ali eu vou te falar que eu me preocupei, falei, meu, não vai dar, não vou conseguir. E aí fiquei nessa, falei, bom, vou optar por estudar o que der, bem estudado, e seja o que Deus quiser depois na prova, paciência, né? Porque, então, assim, você veja depois, a gente foi percebendo, quando entraram as outras, aí a gente percebeu. Então, eu penso que talvez, assim, se você colocasse uma legenda nessa primeira semana, dizendo que você acabou de falar para a Vânia, não é para ler agora, porque eu vou te falar, eu sou difícil de apavorar, mas dessa vez eu apavorei. Tanto que eu achei que eu tinha falado, vou sacrificar minha nota aqui, passo raspando, mas eu não vou correr nessas cartas. Né? Aí depois, quando você foi entrando semana por semana, aí a gente foi percebendo. Mas deu uma preocupação grande nessa aí. Então, aí, dito isso, depois dessa semana aí, que foi realmente uma semana de sofrimento, pensando, né, como é que teria que fazer esse conteúdo, eu achei essa abordagem muito boa, a questão das cores, né? Achei também muito legal a questão das cores, essa associação, porque ensinou a gente a ler. A análise retórica, eu achei fabulosa. E como eu trabalho escrevendo e tal também, para mim tá excelente. Eu peguei aqui, comprei uma Bíblia de Estudos e comecei a fazer aqui. Aí a gente pega dentro daquela estrutura que você deu, e aí nesse caso, realmente, eu tenho o GPT Plus, eu pego ali e peço para ele me ajudar na análise retórica. Então, já estou pegando ali as cartas uma por uma e tal, e aí quando vem as dúvidas, né? Algumas questões, algumas que vieram até do professor Demore, que é a questão da autoconsciência progressiva, ou a questão do abortivo, que até veio um texto muito interessante, que a gente disse, pô, esse negócio não tem sentido. Aí, realmente, para dar essa aprofundada, foi muito bom. Então, achei que... E, no final, o fechamento foi excelente, porque conseguiu cruzar tudo ali e tal, então achei que foi isso. Foi assim, um negócio assim, foi igual aqueles passeios, né? Com emoção ou sem emoção. Então, assim, então, assim eu sugiro que na emenda, assim, atenção, não é preciso ler todas as cartas da primeira semana, tudo isso agora. Depois você vai ter tempo. Então, é fantástico. E aí, em relação ao curso de Cristologia, primeiro, eu acho fantástico como... Eu tenho certeza que fica parecendo assim, quando a gente vai fazer um estudo de uma obra do Chico Buarque, de uma letra de música, e aí ele fala, olha, isso aqui eu não pensei nada disso que vocês estão dizendo aqui, mas que bom, né? Porque tem hora que vocês entrelaçam as matérias de forma tão harmônica que eu fico no pódio. Essa aí foi sem querer. Né? Não, porque senão fica parecendo um plano, assim, é um negócio impressionante. Então, quando, mais uma vez, chegou um ponto em que as matérias começaram a se articular. A partir de um certo ponto, a gente começou a perceber, né, e tal. Então, acho que as obras também, né, o curso aí já dado do professor Demore, do Cardedal, aquele livro é espetacular, né, maravilhoso. Maravilhoso. Aí, inclusive, eu até achei, porque a biblioteca online é muito boa, mas a gente não consegue anotar direito, né? Então, esse eu até achei em espanhol para baixar. E aí comecei até a estudar nele, é um dos livros que eu vou comprar. Mas realmente, mas é uma paulada para um curso de 2 meses. O problema desse curso de teologia é que tinha que ser 8 anos e não 4. Né? Só 4 é pouco, porque quando acabar nós vamos sentir falta. Por outro lado, você entra em sofrimento. Assim, eu desisti do Para Ir Além, não consigo mais ler Para Ir Além, não tem a menor condição. Aí tem esse final de semana que você estuda 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, como é que faz? Né? Então, olha a cara da Vânia, é isso mesmo, né? Fica uma coisa assim e tal. Então, assim, o professor Moisés falou, não vou diminuir a matéria, não. Eu falei, não, tem que aumentar o tempo do curso, não tem problema, a gente acha bom, né? Então, professor, eu achei, professor Demore, o Evangelho segundo Dona Lauricena, foi um dos poucos Para Ir Além que eu fui, porque com a Semana Santa deu tempo, né? Eu achei espetacular.
No Cartas Paulinas, o que emergiu mais forte para mim, nas primeiras atividades, foi a questão da temporalidade. Ou seja, se ele escreveu para um pessoal, né, que estava em outro lugar e em outro tempo, 3 meses, poderia ter escrito para alguém que está há 2000 anos. Né? Não sei se a intenção era essa, mas foi a impressão que me deu, foi essa aí. A questão da experiência estética, eu acho que foi espetacular a questão também dos quadros, né, as pinturas, né, de Paulo, né, no caminho para Damasco, e no caso do Evangelho segundo Dom Lauriceno, eu acho que foi fantástico, talvez até não fosse para ir para ir além, viu, professor Demore? Porque ali ele fechou, mas foi o que me deu mais compreensão dessa coisa viva, né, da questão viva e situacional, de como o Evangelho foi aprendido, né, por cada comunidade, segundo o seu contexto e tal. Então, talvez seja nem para, às vezes, algum trecho dele ali, apesar de que também não é um artigo tão longo, mas eu achei essa aí genial. Então, assim, excelente. O professor Demore não nos passou nenhum susto, a não ser um livro de 800 páginas, maravilhoso, para uma matéria de um bimestre. E o professor Franklin também passou esse susto no começo aí, mas foi um susto bom, porque depois também tudo que a gente viu parecia que nem era tanto para ler, né? Mas, assim, são 2 cursos que vão ficar para depois. O primeiro curso, né, todos eu amei, mas o de Cristologia, o primeiro que eu já comprei o livro, né? E os Escritos Paulinos, essa análise retórica, já foi o primeiro também que eu comprei uma Bíblia para anotar, para poder já pegar, né, e fazer a análise retórica de tudo e tal. Então, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, a proposta, né? A gente sabe que o ideal seria que nós estivéssemos aí, né, Felipe, sempre em Belo Horizonte, né? Mas muito enriquecedor, muito bom. Para ser melhor ainda, talvez mais 1 ano, 2 anos de curso aí, né? Que aí a gente teria como degustar um pouco mais, né? Então a gente está assim, imagino que está todo mundo assim, olha que maravilha, mas tem que correr porque são 200 páginas por semana. Então deixa eu saber onde é que eu vou, anoto bem, e aí depois a gente vai retornando. Então é só isso. Muito obrigado pela generosidade, né? Mais uma vez, de fazer esse projeto de AD maravilhoso para quem... Eu estou a quase 400 quilômetros de Belo Horizonte, nem é tão longe, tem gente que está muito mais longe, né? Mas eu sei que o professor, quando faz um projeto de AD também, sempre há dúvidas sobre a recepção, mas para nós aqui, da turma, né, já nos encontramos, já temos nosso grupo de WhatsApp, acho que posso falar por todos que valeu muito a pena o esforço que vocês tiveram de montar esse curso para nós. E outra coisa também, não parece que vocês estão em outro espaço-tempo, vocês estão igual Paulo para nós, as cartas paulinas, porque a gente esquece que o professor... Você esquece que está dialogando ali com o Felipe, né, Felipe? A gente esquece que está fazendo ali o diálogo imediato com ele. Então, para nós aqui que estamos olhando para os professores agora, eles são uma presença diária nos últimos 2 meses, como se estivesse ali, né, síncrono. Então, realmente, nesse ponto, não há diferença. Então, até falei mais, que eu vi que o pessoal estava tímido, viu, Felipe? Estou vendo aí que fui indo. Então, agora deu tempo de mais gente tomar coragem. Obrigado. Abriu a fila, Bruno. Franklin, Geraldo, querem comentar? Sim, eu começo. Bruno, muito obrigado, viu, pelo retorno, porque depois que a gente termina de preparar a comunidade, né, e que vocês fazem essas atividades, né, estudam, bom, a gente que é professor depois se torna professor curador, que a gente chama, né? Então é bom escutar esse retorno de vocês, porque aí depois eu posso voltar sobre a comunidade e fazer algumas alterações, precisar, né? Isso que você sugeriu, né? De colocar uma legenda, eu coloco um vídeo a mais para explicar, para que o povo não se desespere no começo, não precisa ler todas as cartas. Então, de precisar melhor, né? Aquilo que a Vera falou sobre análise retórica. Então, isso é muito bom, porque depois eu posso voltar sobre o material e fazer alguma alteração, né? Atualizar, né? Também, eu estava esperando também um amigo, o Ademar Keffer, que é professor lá da PUC-Paraná, que trabalha com arqueologia, ele estava produzindo os vídeos visitando os lugares, né? Eu coloquei os links lá para que vocês assistissem, no Paralém, se eu não me engano.
Ele visitou algumas, então eu vi recentemente que o Ademar está fazendo, então, os outros vídeos das outras cidades que ele foi visitar, né, do mundo paulino, então é outra coisa que eu tenho que atualizar, né. A outra coisa que eu esqueci de falar também antes, espero que tenha dado certo, é porque eu apresentei o esquema com vocês da análise retórica, mas fiz questão de apresentar uma outra abordagem já pronta, que é aquela do Bible Project, né, dos vídeos, para que vocês vissem que tem outra forma de ler também a carta, né. Também o Bible Project é interessante, vocês podem utilizar na pastoral, naquele vídeo, material está de graça. E ele tem umas coisas muito boas. Ele não vai fazer trabalho teológico, às vezes profundo, é mais uma apresentação ligeira, mais ou menos para você ter uma outra noção, né, além da análise retórica, né? Então, espero que tenha ajudado também. Mas obrigado, Bruno, foi isso. Comentário breve também, agradeço, né, a observação do Bruno, né, acho que interessantes, né. Também diria algo parecido, né, porque nós também somos marinheiros um pouco de primeira viagem, porque esse curso a gente está criando, né, então a gente saber um pouco a dosagem, né, acho que é importante, e depois eu achei uma coisa muito importante, né, que você falou, que talvez seja conteúdo demais, leituras demais, para pouco tempo, etc., né? E, bom, eu sou jesuíta, né? E o jesuíta, uma coisa que Santo Inácio ensina a gente nos exercícios espirituais, que não é o muito saber que satisfaz a alma, mas o saborear as coisas internamente. Então, acho que, assim, a gente às vezes exagera, eu, pelo menos, sou um pouco exagerado às vezes, na indicação de textos, etc., mas eu fiz questão de oferecer também os meus textos, porque, assim, acho que o mínimo do mínimo é pelo menos ler os textos que eu disponibilizei e depois, para ir mais além, para aprofundar, né, vocês têm outras possibilidades. Infelizmente, a gente não tinha como colocar muitos textos, por causa de questão de direitos autorais, a gente não pode colocar textos que não estejam ou na biblioteca virtual, né, ou uma porcentagem só. Eu posso, sei lá, fazer uma fotocópia no máximo de, sei lá, 10 ou 20%, né, de um livro. Não posso fotocopiar um livro todo e colocar disponível lá para vocês lerem, né, que aí a gente está indo contra os direitos autorais, e isso hoje em dia, é muito monitorado. Então, no Brasil, a gente ainda não tem tantos textos, né, mas os que eu achei, né, na biblioteca virtual, que está sendo oferecida, foi o que eu coloquei, né? Por isso que eu coloquei o Cardedal. Eu preferiria ter colocado, talvez, mais autores aqui latino-americanos, brasileiros, mas alguma coisa a gente conseguiu colocar, né? E tentei oferecer aí, pelo menos, o mínimo do mínimo, né? Que a gente chama, né? Libani sempre dizia, o mínimo do mínimo. Vocês têm que ler o mínimo do mínimo. Então, eu sempre digo, o mínimo do mínimo é ler a minha apostila, que é grande, mas não é tão gigantesca como um livro de 800 páginas, por exemplo, né? Então, agradeço também, mas é como o Franklin, a gente vai ter que retrabalhar certas coisas, né? Fico muito feliz que você tenha gostado do Evangelho da Ana Lauricena. Para mim, trabalhei isso na minha graduação em teologia, foi uma das experiências mais bonitas que eu já fiz, né? Primeiro, tirar o texto, né? Copiar o texto, era uma gravação, né? E depois tentar trazê-lo o máximo possível fiel ao que era a narrativa, que ela sabia de cor, né? Ela criava, ela é uma história dela, ela que, né, ouviu falar de Jesus e ela foi criando aquela história. E ela era analfabeta, né? Eu não a conheci a filha dela. Então, para mim foi uma grande alegria ter trabalhado aquilo, eu fico contente. E todo mundo que tem acesso a esse texto gosta muito, né? Porque de fato é algo. Claro, é um catolicismo ainda lá dos anos 60, 50, 40, né? Uma imagem de Jesus ainda, digamos assim, bem popular, né? Mas eu acho que é uma forma também de ajudar a gente a entender o que seria a resposta àquela pergunta quem, né? Regina, Eu queria falar um pouquinho sobre o impacto que eu tive, né? Eu estou fazendo 2 matérias, não estou fazendo as 3, porque eu não ia dar conta. Então, me impactou muito a cristologia, soteriologia, porque é, assim, algo de uma grandeza, ter acesso a esse conhecimento.
e, ao mesmo tempo, um sofrimento, porque cada aula a gente tem uma vontade muito grande de fazer um aprofundamento, de montar um esquema, de fazer aquele estudo, né? E não dá tempo, não tem como fazer isso. Então, me encantou demais o material que foi selecionado, assim, eu entrei naquele, passei a viver, né? A gente está aqui distante, mas está perto. Então, eu passei a viver aquilo, assim, de uma forma, era um Cristo, assim, que eu falei, meu Deus, né? E para mim, por exemplo, que não tenho essa vivência, assim, né? Mas, digamos, faço parte de um grupo que não é um grupo católico, mas é um grupo também orante, mas chega de uma forma que impacta muito, assim. Então eu sinto assim uma gratidão infinita por ter tido estar tendo essa oportunidade, né? Impactou muito, cristologia, astrologia, foi algo assim, falei, meu Deus, nossa, né? Impactou muito forte. E agora eu preciso, claro, me acalmar, né, para tentar fazer a prova, porque isso deixa a gente num certo estado também, assim, um estado desse impacto que causa, né? Porque é muita informação e a gente começa a conhecer essa terminologia, conhecer essa informação. Não tem muito tempo de pesquisar, de aprofundar, mas eu queria somente expressar isso, né? Marco Aurélio. Ligou o microfone, né? Bem, boa noite, boa Páscoa a todos vocês. Quero dividir um pouco aí, que realmente foi muito material e acho que deveria colocar o muito, não é muito saber que satisfaz a alma, já no começo do curso. Agora fiquei um pouco mais calmo, que tem que saborear, mas foi um pouco nesse sentido mesmo. Até que o Bruno falou, e um pouco a Regina, mas realmente é muito material e eu, aplastando, falei, eu vou fazer o que eu consigo fazer, depois, se não for bem na prova, faço outra vez o curso, porque realmente é muito material, né? E agora, eu queria fazer uma pergunta mais aí para o professor Geraldo, em relação à cristologia, e que eu não sei se eu entendi bem, eu gostaria até de aprofundar um pouco as três ondas, os três momentos da cristologia mais recentes, né? E entendi que o primeiro deles talvez tenha um pouco a ver aí com a questão do iluminismo, alguma coisa de trazer lado mais científico, histórico, que tem que aprofundar um pouco esse Jesus que era o dogmático, né? Mas lendo dos textos eu fico assim, tem muita citação de um autor com outro e eu fico meio confuso e eu senti falta um pouco o quanto isso teve a ver com teólogos protestantes e quanto a ver com teólogos católicos, porque lá para Santos, lendo alguma coisa, parece que tinha um movimento um pouco de quebrar a questão dogmática de alguns teólogos protestantes. Eu não sei se entendi errado isso, e se isso foi só na primeira onda, se nas outras a coisa continuou com essa disputa. Eu li até um livro tanto que a questão ideológica também perpassa de quebrar paradigmas, porque o outro grupo colocou de certa forma. Se pudesse me esclarecer um pouco melhor em relação a isso, quer dizer, essa distinção que tem das três ondas, o quanto que isso veio dessa questão ideológica e de divisão das igrejas. Não sei se fui claro. Já respondo, Felipe? Espera. Então, o Marco Aurélio, obrigado, viu, pelas suas observações. Então, as buscas, elas surgiram, digamos, inicialmente, né, na Europa, claro, que foram os lugares onde a teologia acadêmica era mais elaborada, então surgiu nos dois mundos, católico e protestante, ao mesmo tempo, né? Lembrando que no século XVIII o iluminismo era muito forte e tanto correntes católicas quanto correntes protestantes
se esforçaram muito para responder a grande suspeita que... porque o que tinha acontecido no século XVII? As guerras de religião. Então, o iluminismo vai ser o quê? Vai dizer, nós vamos acabar com as guerras, porque as guerras têm a ver com convicção, né? E a razão é ela que vai dizer por A mais B o que é o certo, o que é errado, então não vai precisar mais de religião. Por isso que uma das grandes, digamos assim, ideais da razão moderna é justamente, nós vamos chegar a idade teológica, eles falavam, é para a história da humanidade, né? A idade positiva, né? Positivismo lá do século XIX, vai dizendo, a idade positiva é o momento que a gente não vai precisar mais de religião, né? Porque a razão vai explicar tudo. Esse era o grande ideal do iluminismo. Então, para responder a isso, tanto o protestantismo quanto o catolicismo, eles vão tentar oferecer uma resposta argumentativa. Então, para dizer, nós não estamos lidando só com mitos, né? Porque toda a ideia é que era um mito, né? E o mito era considerado como uma coisa pré-moderna, que não era razão, etc, etc, etc. Né? A obscuridade, etc, etc. Trevas, né, do pré-moderno, etc, etc. Então, tanto o mundo protestante quanto o mundo católico, lá no século XVIII, eles vão tentar oferecer argumentos, aí vamos ver surgirem no mundo católico os tratados de teologia, né? Então, que começa a surgir, porque antes, a Idade Média, o que ela fez? Ela fazia sumas. Sumas, o que é? Não é um tratado, a suma está tudo lá dentro. Você pega uma suma de Santo Tomás, você tem todas as questões de teologia lá dentro, uma dialogando com outra, numa forma de síntese harmoniosa, magnífica. Só que a ciência moderna vai dizer, você não pode trabalhar com o todo, você tem que trabalhar com as partes, você tem que separar. Para você conhecer, você tem que separar. Então, quando você começa a separar, então a teologia falou assim, bom, se é para separar, como é não fazer? Então, começaram a ver todos os argumentos, etc., de todos os conteúdos da teologia, eles tiveram que formar tratados. Então, começaram a surgir os tratados de teologia, tanto no mundo católico quanto no mundo protestante. Né? Então, isso para dizer assim, lá no século XVIII, que não era uma questão, digamos assim, relacionada a quem tem... Havia também uma briga grande, ideológica, entre protestantes e católicos, mas essa embate com a ciência é um embate dos dois lados. Só que lá no século... Então, nós tivemos uma grande escola, a escola de Tubinga, na Alemanha, escola católica, tinha os grandes teólogos, historiadores, exegetas, etc., lá do século XIX, muito importante. Aí, o que vai acontecer? O catolicismo vai conhecer, na metade do século XIX, para o final do século, até a primeira, sei lá, as primeiras décadas do século XX, um processo de suspeita grande contra a modernidade. Então, começa a haver todos aquelas suspeitas e condenação dos erros modernos. Então, o catolicismo ele vai pouco a pouco dizer o seguinte, olha, a modernidade é corrosiva, né? Nós temos que assegurar aquilo que é o certo, e o certo é quem ofereceu o mais certo para nós, lá nós vamos ter lá um texto chamado Sílabus, né? Dos erros modernos, né? Lá do meados do segunda metade do século XIX, né? Então, com isso nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um processo de esclerosamento do pensamento católico, porque vão eleger como o único pensamento verdadeiro, a única teologia verdadeira, e também o pensamento filosófico verdadeiro, Santo Tomás de Aquino, lá no final do século XIX, né? Leão XIII, apesar de Leão XIII ter sido muito aberto do ponto de vista social, né? Primeira encíclica social, mas ele vai criar ali, o grande artífice desse processo todo foi Pio IX, que é um papa antimoderno, um papa que governou muitos anos, que fez o Concílio Vaticano I, etc, etc. Então, a teologia católica ela não vai acompanhar mais esse diálogo com a ciência moderna, né? Enquanto a teologia protestante continuou o processo que ela tinha começado. Então, isso foi se dando na exegese e se dando na teologia, né? Aí, a teologia protestante, então, a primeira busca vai ser o quê? Vai ser o resultado de todas as pesquisas feitas, sobretudo na exegese, o padre Franklin falou aí de exegese retórica, tudo isso é uma coisa mais recente,
né? Lá naquela época eles estavam criando os métodos, os primeiros métodos. Então o método era o quê? Para eu conhecer, eu tenho que ser um conhecimento crítico, né? Conhecimento crítico significa que eu tenho que passar pelo crivo da cientificidade moderna. Então, você tem que provar. E como é que você prova uma coisa histórica? Então, aí vamos ter todo o conhecer, a busca das fontes, né? A busca da redação, a busca textual, os textos mais antigos, etc, etc, etc. Então, para chegar, eles queriam chegar a uma história de Jesus. Então, por isso que é bom a primeira busca, ou a primeira etapa, que a gente chama, eu chamo de primeira busca, né? Que vai aí do século XVIII até 1920, mais ou menos. 1914 foi uma espécie assim de diagnóstico dado por Schweitzer, que vai dizer que é impossível a gente chegar ao Jesus histórico, né? Porque cada autor que ia buscar o Jesus histórico, na verdade, ele estava traduzir, ele tem uma imagem bonita, é como a gente olhar num poço. Quando a gente olha no poço, a gente vê no fundo do poço o rosto da gente. Então, qualquer história de Jesus que a gente quiser contar, no fundo a gente está contando os nossos preconceitos. Então, havia aquela ideia que era possível fazer ciência sem preconceito, né? Sem pré-conceito, no sentido de sem pré-compreensão, ou seja, a ciência pura não tem pré-compreensão, né? É o acesso real, digamos assim, imediato aos dados, né? Então, havia toda essa compreensão iluminista da ciência que a teologia e a exegese, elas se deixaram primeiro, né? Ela estava sendo criada também, então elas foram muito impactadas por esse tipo de proposta. Então, inicialmente, como eu falei, as duas grandes expressões do cristianismo, né, ocidental, protestante e católico, sobretudo luterano e católico, eles entraram na mesma barca. A partir de meados do século XIX, a Igreja Católica, né, vai começar a, digamos assim, a se fechar ao diálogo com a modernidade. Lá no começo do século XX, nós temos um Papa Pio X, que vai condenar os erros chamados modernistas. Então, vai impedir que até a exegese adote todos os métodos, etc., né? Vai condenar Loisy. Loisy era um exegeta francês e todo o movimento ao redor dele, que era exegese. Havia muitos católicos que escreviam também Vidas de Jesus, ali nessa primeira busca. Aí tem esse exegeta protestante que vai dizer, não, é impossível chegar à história de Jesus. Aí, lá nos anos 20, o Bultmann vai dizer, mas nem é necessário chegar à verdadeira história de Jesus. Porque o que importou, aí vamos pegar Paulo aí, né, de novo, do padre Franklin, né, o que importou, o que está na origem do cristianismo é o querigma. O querigma é um anúncio já da fé, é o Jesus dogmático, não é o Jesus da história. Então vai congelar aí, fica aí uns 20 anos, mais ou menos, né, mais 20 a 30 anos congelado. E aí os discípulos de Bultmann vão dizer, não, mas Bultmann está errado, né? Porque o querigma, né? Isso que a gente está acompanhando, quem é católico está acompanhando na liturgia, né? Evangelho de ontem, Evangelho de hoje, né? Evangelho de ontem, as mulheres, elas recebem lá daqueles que anunciam o querigma, né? Aqueles dois personagens que aparecem lá no túmulo, que anunciam o querigma, diz que vão para Galiléia, lá vocês me verão, né? Hoje, o evangelho de hoje é Maria Madalena, que quer pegar o corpo de Jesus, né? E Jesus, ela vai depois anunciar aos apóstolos, né? Então, assim, na verdade, o querigma é o quê? É uma afirmação sobre o crucificado. O crucificado vive. O crucificado vive. Então, quer dizer, não renuncia à história de Jesus. Então, a segunda busca, ela vai começar ali nos anos 40, 50, mais ou menos, né? Os anos 60 é o período que começa a se expandir mais, anos 70, né? Na exegese, onde ela vai, então, se preocupar não tanto em fazer uma biografia de Jesus, ela vai dizer, nós renunciamos a fazer uma biografia de Jesus, mas tem alguns pontos que são fundamentais que a gente diga que, de fato, tem a ver com a história de Jesus, porque, se não, ao contrário, a gente está crendo em quê? Se não tem uma coisa real, né? Por isso que eles vão se preocupar com alguns momentos da vida de Jesus. Então, a morte de Jesus, então vão estabelecer a data da morte de Jesus, vão tentar estabelecer a data aproximativa do nascimento de Jesus, vão
vão mostrar o tipo de pregação que era de Jesus, né? Que Jesus foi discípulo de João Batista. Então, a segunda busca ela vai renunciar a fazer uma biografia. Essa é a diferença. A primeira está buscando uma biografia, um Jesus histórico, assim como se você conseguisse provar pela história. A segunda vai dizer, não, isso é impossível. A primeira busca já mostrou que isso é impossível, mas tem coisas que a gente pode dizer que realmente tem a ver com Jesus. Então, alguns traços da pregação de Jesus e, digamos assim, a morte de Jesus, certamente, que é um fato histórico, né? E a característica da pregação e da ação de Jesus, então, toda a centralidade do reino de Deus, tudo isso. E aí eles vão descobrir isso que o padre Franklin colocou, que eu acho muito importante, né? Que, de fato, a primeira cristologia, que a gente chama de cristologia, ela era apocalíptica. Ou seja, os primeiros que acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo, que já começou com Jesus e que logo viria a segunda vinda de Jesus. E Paulo é das principais expressões disso nesses textos, né, que vocês leram aí, sobre os quais, sobretudo 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, né, onde isso aparece de forma muito, muito clara, né? Então, aí é uma cristologia que um Jesus apocalíptico, né? Então, uma ênfase na apocalíptica. A segunda busca é essa característica. Então, alguns fatos da vida de Jesus, que são realmente históricos, características da sua pregação, da sua ação, e depois o caráter escatológico ou apocalíptico da sua pregação. Essa é a característica da segunda busca, que começa ali mais ou menos lá no final dos anos 40, vai até começo dos anos 80, né? E que marcou todas as cristologias que nós temos hoje. Quase todas carregam essa marca, né? Mas a partir dos anos 80, então nós temos uma nova sensibilidade. E havia também essa ideia de que o Cristo que aparece no Novo Testamento é um Cristo que estava em ruptura com o judaísmo de seu tempo. Então havia a ideia de que havia uma apocalíptica cristã, né? Ela tinha um diferencial com relação ao pensamento judaico. Aí, como nós já estamos lá nos anos 80, já começa a haver uma releitura de todo o antissemitismo pós-Segunda Guerra Mundial, né? Isso começa a ter efeito lá nos anos 80, né? Com os textos muito importantes, toda a questão do Holocausto judaico, etc. Então, há uma revisão dessa ideia da apocalíptica. Então, vai se começar a redescobrir aspectos que a primeira busca já tinha colocado em evidência, que Jesus não era só um fanático apocalíptico, como tinha dito o Schweitzer, mas que Jesus era um sábio itinerante, que dizia aforismas, né, que era um sábio itinerante, que pregava uma moral aberta, a moral vamos dizer assim, do acolhimento de todos, tinha uma comensalidade aberta, etc, etc. Então, boa parte dos exegetas, a partir dos anos 80, vão trabalhar, então, não tanto com a ideia da ruptura com o judaísmo, mas de uma espécie de cumprimento, né? A ideia do cumprimento vai se enfatizar mais a ideia que o cristianismo não é que há uma ruptura radical com o judaísmo, mas que há uma espécie de cumprimento. Então, não é tanto a apocalíptica que vai estar no centro, mas vai ser a ideia sapiencial. Então, a terceira busca trabalha com a imagem de um Jesus sapiencial, né? Então, basicamente é isso, né? Eles não renunciam também a estabelecer elementos da vida de Jesus, mas não estão buscando uma biografia de Jesus. Embora a gente tenha muitos autores que têm trabalhado muito com essa ideia do Jesus histórico, né? Nós temos vários aí, né? Hoje em dia que privilegia mais isso, né? Mas é isso um pouco, brevemente, né? Embora eu tenha falado demais, desculpa. A gente vai se encaminhando aí para os nossos momentos finais, então, para todo mundo poder participar, eu vou pedir para a gente ser um pouco mais breve e sintético. Davidson, só antes de passar a palavra para você, só porque a pergunta que o Sérgio colocou no chat tem a ver com essa pergunta do Marco Aurélio, eu vou colocar lá primeiro, tá?
Essa segunda busca, com caráter apocalíptico, tem ligação direta com o boom do neopentecostalismo latino-americano, Geraldo? Não. Segundo, porque uma a terceira busca ela é muito eclética, tá? E uma das expressões da terceira busca é de um Jesus pneumático, carismático. Então, a terceira busca, além de valorizar a dimensão de um Jesus sapiencial, ela também tem uma das expressões dela é o Jesus pneumático, o Jesus carismático. Não é tanto a segunda busca, mas a terceira. Davidson? Não, o Geraldo, no seu comentário aí na resposta, respondeu de algum modo aquilo que eu queria comentar, mas eu só queria aproveitar a oportunidade para agradecer a vocês pelo curso. Tem sido muito bom, de fato, é um curso de muita qualidade que a gente tem recebido. E também fazer sintonia aqui com os colegas que já manifestaram essa coisa do excesso, né? Sobretudo das leituras em cristologia, né? Acho que aí a gente precisa de algum ajuste. No ano passado não tinha experimentado ainda isso como experimentei nesse bimestre, que é não saborear, né? Eu sentia que não conseguia aprofundar para dar conta pelo menos ali do mínimo. E tô aqui na mesma sintonia dos demais aí, para ir além, ficou para além, né? Para além, assim. Mas agradecer, sobretudo agradecer, porque o curso tem sido de muita qualidade. Obrigado. Adriano? Boa noite a todos. Vou tentar ser sucinto e agradável ao mesmo tempo, tá? Eu acho que é o seguinte, a gente está na mesma página todos, mas é importante alguns comentários, né? Eu até em algumas poucas mensagens que troquei com o Felipe, até comentei com ele que realmente o curso tem feito uma transformação de vida mesmo, né? Eu acho que me lembro muito bem no primeiro semestre o professor Francis comentando, né, que a teologia é feita no dia a dia, né? Então eu acho que eu tenho experimentado muito isso e, e agradecer não só o Felipe, né, pela paciência, os acompanhamentos, as respostas, muitas vezes fora de hora, o WhatsApp que não dorme, né, e não deixa ninguém dormir. Então, muito obrigado, muito sincero. Eu acho que isso eu posso falar em nome de quem o explorou, né? E falando das atividades acadêmicas, eu tive a oportunidade de realmente correr os olhos em todas as cartas, né? Sempre um prazer, assim, acompanhar as indicações do professor Francis, né? Eu fico me imaginando lá na frente, será que serei um biblista lá no futuro, né? Não sei, né? Mas, assim, é muito enriquecedor, poder ler a palavra, entender, buscar e estar sendo acompanhado. E, e também ter o contato com a história da igreja, com o professor Máximos, né? Assim, foi assim para mim uma experiência única e me marcou uma das atividades com o professor Máximos, que foi quando ele citou a questão da história, do zelo dos bispos, dos primeiros padres, né? E o que me realmente marcou foi a questão dos guardiões da palavra, né? Então, isso me chamou muita atenção nessa disciplina. E eu acho que e aí que entra, começou a fazer o link, né, as implicações ali com as demais disciplinas, né, principalmente com as cartas paulinas, né, quando ele disse, né, as pessoas davam a vida, né, para guardar a palavra, os evangelhos, pergaminhos que eram poucos, etc. e tal. Eu acho que isso ficou realmente enraizado, né, no meu entendimento dessa disciplina ali, estudar isso e tenho levado isso para o grupo da comunidade, né? Hoje eu participo aqui em Dayatuba no mosteiro, a gente tem missas dominicais, então a gente tem ajudado com conteúdo de vocês a ajudar o povo que hoje tem frequentado aquela casa que sempre foi de retiro.
e chegar à cristologia, assim. Então, o que eu comentava com o Felipe, e eu não posso deixar de comentar junto ao professor, é realmente o Adriano antes e depois da cristologia, porque fez realmente e tem feito total diferença. No nosso primeiro encontro, o Felipe comentou: prestem muita atenção na atividade acadêmica Cristologia. Eu ali surgiu um pontinho de interrogação, né? Opa, eu vou estudar aqui, vou ficar por aqui, esse aqui tem que ser. E não foi bem assim, pelo menos no meu caso, na minha realidade, como todo mundo, eu mergulhei ali na Cristologia nas primeiras semanas. Realmente tinha muito material, mas a gente vai selecionando o que vai entendendo, vai filtrando, vai resumindo para poder chegar no cerne, né? E realmente, eu acho que nós tivemos uma oportunidade, para quem é católico, de entender a cristologia real. Não quero fazer nenhum. Me corrijam se fizer qualquer reflexão errada, por favor, mas com a Semana Santa. Eu compreendi toda a disciplina nessa semana. O que ouvi, as homilias que nós tivemos. Eu adquiri o livro Introdução à Cristologia do Jacques Depus, acho que é essa a pronúncia, e tem sido realmente um saborear essas páginas. Não consigo avançar, não sei por quê, não é um livro grande, mas não consigo correr com o livro, mas tem sido realmente enriquecedor. Então, é, professor Geraldo, muito obrigado pela explicação, muito obrigado pelo conteúdo. A gente reclama mesmo porque nós estamos na condição de aluno aqui. Mas acho que faz parte, sim. E no momento que for propício, acho que todo mundo vai revisitar o material. Eu tenho esse semestre sido mais organizado no sentido de guardar os materiais que eu não consigo ler, mas a cristologia realmente acho que para mim fez muito significado e é a diferença mesmo da fé cristã, pelo menos até o momento. E não deu para não vincular ela a uma das outras atividades acadêmicas que nós tivemos, que também me marcou muito, e essa eu ainda penso assim, essa eu vou seguir nos estudos, que é teologia fundamental. Então, tudo esbarra, né? Tudo volta para a fé, aquilo que você acredita, o Cristo ressuscitado, aquele Cristo que sofreu, enfim. Então, na verdade, é agradecer e que na nossa fé, né? E Deus continue abençoando vocês todos e muito obrigado pelo esforço de todos, inclusive de todos os tutores também que fazem parte disso, essa construção. Obrigado, Adriano. Geraldo, Franklin, querem comentar as duas últimas intervenções? Franklin, eu falei muito já. Obrigado pelo retorno, né? É bom escutar isso de vocês, porque aí a gente também tem ideia do alcance, né, do trabalho e se a gente está acertando ou não, né? Como o Geraldo tinha falado antes, nós somos marinheiros de primeira viagem, né? Nesse EAD, então é bom escutar, então saber do alcance, do que é que precisa ajustar ou não, né? Então, muito obrigado, né? O retorno de vocês é importante. Ana Cristina? Boa noite. Também, assim, não vou repetir, né, o que todos já disseram, mas, para mim, eu comecei o curso, assim, com a intenção de que eu queria aprender tudo, aprender muita coisa, e aí o tempo, né, por trabalhar, por outras coisas, aí foi me mostrando que eu não conseguiria aprender na velocidade e com a vontade que eu gostaria de aprender. E aí, de repente, quando eu começou a Cristologia, meu confessor, meu diretor, que foi até orientado de professor Geraldo, Padre Arley, falou: Ana, agora você entrou de verdade na teologia. Né? Então, assim, vai devagar, porque vai aprofundar muito, e por você, né, ser de uma outra área, não vai, você não vai conseguir absorver tudo que precisa.
isso foi acalmando meu coração, foi me deixando mais tranquila, mas também preocupada, assim, ai meu Deus, eu tô, né, eu também sou professora e fico assim, mas eu estou igual meus alunos, eu estou estudar só para tirar nota, e vai, a cabeça vai ficando aquele negócio, mas assim, eu acho que a maturidade também ela vai chegando, né? Você vê que são muitos textos, muita informação, mas o que é mais importante mesmo ali de entender o que é necessário para o momento, que também agora eu fico mais tranquila depois dessa conversa, é que estão sendo lançados, né, os textos, o conhecimento, e que aos poucos, né, a gente vai conseguir. Aí eu já estou pensando assim, agora eu já tenho que fazer a pós-graduação. Semestre passado eu ainda usei, entrei em contato com o professor Geraldo, que eu queria fazer iniciação científica, vi que não era hora, e aquela coisa toda. Então, assim, agradecer muito a vocês pela oportunidade, né? Eu sei que é um desafio também a disciplina EAD, é muito conhecimento que vocês têm e que querem passar para a gente, né? Eu percebo que muitos colegas já estão bem mais adiante, muito mais avançados em compreender os textos, e eu, às vezes, eu tenho que ir e voltar várias vezes em coisas básicas, né? Querigma, quantas vezes eu fui e voltei, fui e voltei, fui e voltei, até assim, ficar bem sólido para mim o que é. Né? Então, assim, agradecer muito a vocês pela oportunidade e, infelizmente, né, assim, no momento eu não estou conseguindo estudar o quanto eu gostaria, mas vai chegar a oportunidade, sim. E também, né, como eu aprendi com essa cristologia, com essa soterologia e com as cartas paulinas, né? É muito rico. E conseguir, assim, juntar, né, os conteúdos e fazer a ligação, que eu acho que isso é muito importante para nós. Ah, muito obrigada, e não consigo nem ter uma pergunta específica, mas muito obrigada mesmo. Diego. Então, faço coro também aos colegas para agradecer a apresentação do curso. E ele tem muitas camadas, na verdade, né? Eu acho que essa volta que a gente faz aos temas acaba provocando um enriquecimento muito grande mesmo, porque reflete bem a estrutura que foi pensada, e eu acho que esse que é o agradecimento que todos queremos fazer, quer dizer, o trabalho que deu fazer isso, né? Então, a gente vai aproveitando em diferentes níveis, claro, no tempo, na medida de cada um, mas foi muito importante. De maneira muito breve, assim, que eu fiz uma pergunta para o professor Geraldo e uma pergunta para o professor Franklin. Professor Geraldo, eu também já trabalho com professor, fazia leituras, digamos, fora da área de teologia, mas dentro da área de humanidades, e eu li recentemente o livro do Clodovis Boff, A Crise da Igreja Católica e a Teologia da Libertação. E, salvo o maior juízo, uma das críticas que ele faz nesse livro, requentando discussões que ele fez em 2007, 2008, era justamente sobre a cristologia da teologia da libertação, que, segundo ele, era muito falha porque não pressupunha a ideia do ato segundo da teologia da libertação, quer dizer, só uma perspectiva social, sem uma preocupação com uma cristologia transcendente. Pelo menos até onde eu consegui sintetizar. E aí eu fiquei, depois, lendo como você apresentou tão abundantemente uma discussão de cristologia, eu me perguntei até que ponto o curso de teologia de EAD, que é um curso aberto, vocês não sabem quem pode se matricular, enfim, que é um curso, na verdade, que se oferta para a igreja, né? Alguém que, de todos os matizes, né, que pode vir. E eu fiquei até que ponto isso era uma coisa, pode ser apenas uma suposição, uma presunção que despropositada na minha cabeça, talvez contaminada pelo livro do Clodovis, mas eu fiquei me perguntando até que ponto essa preocupação com a cristologia, de maneira tão detalhada e tão ampla e tão complexa e tão multifacetada, é também derivado de uma reflexão
da tradição da teologia da libertação, que os jesuítas são importantes, dessa crítica que o Clodovis faz de uma abertura maior para uma reflexão sobre o Cristo da fé. E, de fato, essa unidade também, sem perder a dimensão. A gente fez aquele resumo do Sesbue, aquela resenha que você passou, e eu fiquei pensando também nessa discussão de uma cristologia da libertação, enfim. E essa é a pergunta, né? Até que ponto essa discussão da teologia da libertação e a crítica a uma falta de uma cristologia transcendente, até que ponto isso motivou o curso da cristologia que a gente fez, ou não, ou foi apenas uma coisa marginal, ou não tem nada a ver, enfim, eu estou falando como alguém de fora, certo? E a minha pergunta para o professor Franklin que eu fiquei muito interessado com esse alinhamento, inclusive com o professor de História da Igreja, e eu fiquei pensando como Calcedônia é importante, né? E eu fico me perguntando se, para as respostas das perguntas que você fez no último curso, pedindo para relacionar com Cristologia, os escritos paulinos, o que significava a cruz, e a kenosis, e a parousia, e aí na minha cabeça veio a expressão união hipostática, que é uma coisa que a cristologia comenta e que eu vejo que está em germe ali em Paulo, quer dizer, depois vai se desdobrando, né, e chega no concílio, mas esse paroxismo entre o abismo infinito da morte olhando para o abismo infinito da luz de Deus, quer dizer, esse mistério paradoxal da cruz que Paulo tão apresenta e que é resolvido na cristologia da união hipostática, que tanto na história da Igreja como na cristologia foi trabalhada, né? A importância da união hipostática, não perder essa dimensão humana e divina de Cristo. E a pergunta para o professor Franklin a minha resposta da união hipostática está certa, professor, para a prova? Eu não sou professor Franklin, não, mas já te reprovaria, viu? Porque Paulo, falar de união hipostática para Paulo, o tema da união hipostática é um tema bem posterior, né? Bom, eu sei o que o padre Franco vai responder. Mas eu diria, eu não sei se eu entendi bem a sua dúvida. Eu não li esse livro último do Clodovis Boff, eu acho que o Clodovis está numa fase ruim, né? Porque a pessoa, quando faz a teologia assim, já numa perspectiva de ressentimento, acho que é como se tivesse perdido, sabe? Ele ajudou a construir a teologia da libertação, e é como se ele dissesse, olha, esqueci tudo que eu disse, e eu acho que assim, é como se negasse grande parte de um caminho que ele ajudou a fazer. Houve exageros? Houve. Também, se a gente for olhar a história, né, vocês leram, estudaram, é interessante, vocês repararam, nós temos 3 camadas, você falar de camadas, né? A camada mais originária é Paulo, né? Depois, a camada segunda é a história da igreja, a igreja primitiva. Depois, a cristologia é como a gente tenta pensar todo esse processo, mas não só ali do começo, né? A cristologia é todo um processo longo, né? Como discurso elaborado sobre a fé, é um discurso longo. E eu já diria, desde antemão, né? Só existe cristologia, né, se existe o Cristo da fé, senão não existe cristologia. Então, eu acho que qualquer afirmação que você diz que... Agora, claro, muita gente pode tentar transformar Jesus num personagem somente humano, esquecendo tudo aquilo que o Novo Testamento fala, mas no Novo Testamento o que nós temos são elementos, assim, camadas, vamos dizer assim, de uma linguagem judaica, fundamentalmente judaica, embora escrita em grego, então já traz alguma coisa da língua e da cultura grega, mas o pensamento, né? Eu tive um professor aqui que gostava de insistir muito num dos textos, que é o texto de João, que o padre Franklin também ensina, João. Ele dizia, né, que João escreve em grego, mas ele pensa em hebraico, né? Então, quer dizer, eu acho que a fé cristológica só existe se você afirma as duas coisas, né? Por isso que meu curso eu digo lá, né, que a cristologia nasce da Páscoa, né? Se não tiver Páscoa, não tem cristologia.
Então, é meramente. Então, foi um pouco esse o percurso, né, da modernidade, com as buscas de Jesus, história, tudo isso. E, no fundo, todo o debate moderno, contemporâneo, de cristologia, no fundo, volta a essa questão. Então, não tem a ver diretamente. A teologia da libertação, a insistência dela é justamente que o Jesus dos evangelhos é um Jesus que viveu para o Pai e viveu para o reino de Deus, né? Então, a insistência na praxis do reino de Deus, essa é talvez o foco maior. Mas se você pega a maior cristologia da libertação, que é a de João Sobrino, elaborada na América Latina, você vai ver que o João Sobrino em nenhum momento nega o Cristo da fé. Pelo contrário, né? Ele tem 2 volumes, Jesus Libertador e a Fé em Jesus Cristo, são 2 volumes, e você vê lá que as duas, um é indissociável do outro, né? Então, eu acho que assim é simplificar demais, é você não, entendeu? Agora, claro, nós podemos exagerar. Todo mundo, tanto os que valorizam meramente uma cristologia descendente ou um Cristo só da fé, quanto os que valorizam somente um Cristo meramente humano, né? E por isso que o tema da união hipostática é interessante, como uma espécie de tentativa de harmonizar as duas afirmações numa linguagem filosófica, mas que não é a preocupação do Novo Testamento. Por isso que eu dizia, se eu fosse o padre Franco, te reprovaria, porque esse termo não aparece lá. Mas no Novo Testamento aparece que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, né? E que Jesus é o filho de José e de Maria, né? Então, digamos, as duas coisas estão lá, mas não está com essa preocupação argumentativa do século IV e do século V, né? Que vai ser de Éfeso e Calcedônia. Brevemente, né? Ô, Diego, muito obrigado pela pergunta, viu? É, essa ideia da união hipostática é interessante, mas como o Geraldo falou, ela é muito posterior. E depois, talvez não entrasse muito bem, porque nas cartas de Paulo, principalmente nas autênticas, em momento algum ele diz de forma explícita que Jesus é Deus, né? Só lá nas Tritopaulinas, se eu não me engano, na carta de Tito, é que tem uma afirmação que dá a entender. Mas como ela é Tritopaulina, ela não... Bom, está dentro do Corpus Paulino. E ali a carta de Tito, as Tritopaulinas, elas são contemporâneas praticamente da literatura joanina, né? A última fase da literatura joanina. Dentro do conjunto dos textos do Novo Testamento, a literatura joanina, o Evangelho de João, é que vai afirmar isso de uma forma mais explícita, e foi isso provavelmente que fez com que os judeus que acreditavam em Jesus da comunidade joanina fossem expulsos da sinagoga, né? A abertura lá do prólogo, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava em Deus, ela se encarna, e depois de todo esse processo no Evangelho de João, o último quadro de João é a afirmação de Tomé, que diz, meu Senhor e meu Deus. Então, aquela afirmação, ali é coisa de que Jesus é Deus, então aquilo depois vai dar desdobramento, que depois a gente vai chegar no que mais à frente vai ser o que a gente chama de união hipostática, mas isso é muito posterior, né? Então, como na literatura paulina não tem uma afirmação explícita, tem alguns textos que dão a entender, né? Aquele hino que eu coloquei para vocês de Filipenses, por exemplo, né? Ele fala que ele não se apegou à condição divina, né? Então dá a entender um pouco, mas ele nunca diz de forma explícita, né? Rho Christos, Rho Theos, né? Então de que Cristo é Deus, né? Então talvez por isso essa coisa da união hipostática aqui eu não colocaria, porque ela é muito posterior, ele não está muito preocupado em afirmar essa coisa da divindade de Jesus, né? Se você quiser relacionar alguma coisa com cristologia, né? Essa coisa do Paulo, né? Eu tentei dar um pouco de ênfase nisso também, o que Paulo anuncia do querigma, a gente diz assim, do que o Cristo morreu por nossos pecados, né, tudo isso, ou da passagem, digamos, da Páscoa, ele experimenta na vida dele. Por isso que eu coloquei aqueles textos lá que eu coloquei para vocês de 1 Coríntios e 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, né, que ele fala da experiência mística dele, e que aquilo que ele anuncia é aquilo que ele experimenta, né, da Páscoa. Eu colocaria mais isso aí, essa passagem da morte à vida, a superação da morte, né, então eu iria por aí, mas essa coisa não impostada eu deixaria um pouco mais para frente, porque ele não tem essa preocupação de afirmar de modo explícito, né, a divindade de Jesus, né? Mas muito obrigado pela pergunta, é uma intuição interessante. Obrigado, professores Geraldo e Franklin. Fazendo memória aí do Libânio, eu quero propor a vocês dois
para cada um resumir numa frase a proposta teológica do curso. Quando vocês pensam aí, só retomando um pouquinho a questão das provas, né, das avaliações de grau B, que vão começar no sábado, disponíveis aí a partir das 7 da manhã, e vão ficar disponíveis até no domingo, meio-dia, né? Então, duas coisinhas sobre o fazer as avaliações que queria recomendar para vocês. Acho que a primeira coisa é que vocês confiem no processo de estudo e no processo teologal que vocês têm feito, né? Acho que isso é uma coisa importante. Vocês estão tendo todas essas mediações dos conteúdos, das propostas reflexivas, né, ao longo dessas semanas, mas confiem no processo que vocês também estão fazendo para poder realizar essas avaliações. Uma segunda coisa é se dediquem a não se apavorar em buscar responder de imediato, né? Mas procurem internalizar o que está sendo pedido ali na questão, né? Isso é uma coisa muito importante, de buscar compreender mesmo o que está sendo solicitado, que acho que isso vai facilitar muito o processo de vocês para responder essas questões, né? E do ponto de vista prático da coisa, só retomando algo que a gente já tinha anunciado lá na jornada na tarde de integração, que apesar de as provas, né, ficarem disponíveis das 7 da manhã do sábado às 12 do domingo, agora é o seguinte: a partir do momento que vocês abrirem a questão, lá, então, Cristologia, abriram a questão, vocês vão ter 2 horas para responder essa questão. Deu 2 horas, o sistema vai fechar e vocês não vão ter chance mais. Então, por favor, se atentem a isso, né? Pegou aquela avaliação para fazer, cuidem de respondê-la, né? Se vocês forem olhar as outras questões, corre o risco aí de não dar tempo de fazer todas. Então, esse é um processo que a gente já vinha ensaiando, porque desde o começo era para ser assim, mas agora a gente vai efetivar essa prática, porque é para deixar a coisa um pouco mais equânime também com os estudantes do presencial, né, que também tem uma hora muito delimitada, que é menos ainda que 2 horas, para responder as avaliações. Então, por favor, se atentem a isso. Abriu lá a questão, vocês vão ter 2 horas de relógio para responder, tá? Então, é um cuidado aí que vocês precisam ter. Então, ou é uma questão ou são 2 questões por disciplina, tá? Mas tudo o que é possível para responder dentro desse tema. Então, assim, não vai se tratar de fazer nenhum tratado para cada questão, mas no máximo 2 questões por disciplina, mas em geral é uma questão só, tá? Moisés está por aí, quer dar uma palavrinha? Só vim olhar o pessoal mesmo, assim, porque eu tava com saudade aí dos roxos aí de todo mundo, tá bom? Dar um oi mesmo. Só para acrescentar isso, o que o Felipe falou, quinta-feira a gente vai enviar por parte da coordenação um e-mail, aí a gente vai retomar essas instruções, tá bom? Inclusive a gente vai dizer o horário, recordar o horário também do nosso plantão, porque o plantão acontece no sábado, né? E não no sábado durante o dia, né? Assim, mas no domingo não temos, como vocês sabem, né? Assim, esse plantão. E aí, mas quinta-feira essas informações vão ser reforçadas, tá bom? Através de um e-mail para todas as turmas. Obrigado, Moisés. Então, para a gente ir mesmo concluindo, Geraldo Franklin tem aí uma frase para a gente? Não é frase, não. Eu só queria retomar o que o Adriano disse. Eu achei assim que ele falou
que ele falava sobre o que nós vivenciamos, né, na Semana Santa, né? Que ele entendeu toda a cristologia. Eu acho que se vocês conseguirem entender, pelo menos para quem é de tradição católica, né, e que conhece, pelo menos tem participado, talvez muitos anos participou, então eu só queria, assim, valorizar o que ele disse. Eu acho que é por aí. Se vocês conseguirem entrar na dinâmica do que foi vivido na liturgia, né, da Semana Santa, sobretudo do Tríduo Pascal, a cristologia está toda aí. Franklin? Bom, se é para resumir numa frase, 2 Coríntios capítulo 12, aquela passagem que Paulo diz que tem um anjo de Satanás que esbofeteia ele 3 vezes ele pediu ao Senhor que o afastasse, e a resposta do Senhor, eu acho que é o resumo, diz: te basta a minha graça, te basta a minha graça, basta isso. Muito obrigado, gente, pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham uma semana, uma continuidade de semana feliz aí e boas avaliações no próximo final de semana. Boa noite. Abraço, boa noite para Boa todos e noite. todas. Obrigada. Obrigado, Boa noite, Franklin. muito Obrigado, obrigada. Geraldo. Obrigado, Felipe. Boa prova para Boa noite, todo pessoal. mundo. Boa Obrigada. prova. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite.